Fala galera, belezinha? Sou o professor Emanuel, professor de Química, tá? Trabalhei alguns cursos aqui no Distrito Federal, voltados para turmas militares, tá? Principalmente para ITA e para IME. E aí galera, eu resolvi resolver com vocês aqui agora a questão de número 8 da prova discursiva do IME de 2016, com a questão de equilíbrio químico, tá? Então olha só, a questão diz o seguinte: em um reservatório de volume de 6 litros, submetido a vácuo, introduz-se uma mistura física de 79,2 gramas de gelo seco, e gelo seco nada mais é do que o CO2 na fase sólida, tá? Solidificado em pequenos pedaços com 30 gramas de carvão mineral em pó, conforme representado a seguir. Galera, a gente tem essa mistura aqui de gelo seco com carvão sólido, tá? Daí nós temos tudo isso dentro desse reservatório que possui aí um volume de 6 litros, tá? Inclusive, é até importante a gente já deixar essa informação aqui, ó. O volume do reservatório é um volume de 6 litros. Informação da questão, tá? Agora, esse sistema, sob determinadas condições, atinge o seguinte equilíbrio. Então, galera, a questão determina aí pra gente que esse equilíbrio químico, num determinado momento, é estabelecido, tá? Então, nós vamos ter que o gelo seco vai sublimar, né? Daí o CO2 sólido vira CO2 gás. Daí o CO2 gás reage com o carvão, beleza? Produzindo aí o monóxido de carbono, que é o CO, beleza? Então aqui nós vamos ter um estado de equilíbrio sendo estabelecido nesse processo, tá? Agora, a fase gasosa, primeiro ponto dado aí, tá? A fase gasosa tem comportamento ideal, então a gente vai assumir que os gases têm comportamento ideal, beleza? O volume de carvão mineral final é desprezível, tá? Então não interessa o tanto que a gente vai ter de carvão no final do processo, pensando em seu volume, tá? É desprezível essa informação. Tranquilo? Vai lá. Quarto ponto, a 1100 Kelvin, a constante de equilíbrio da reação é 22, a constante de equilíbrio Kp, tá galera? É 22. Então aqui, ó, atenção para essa informação. A questão tá dando pra gente que a 1100 Kelvin, tá? O Kp vale 22. Beleza. Quarto e último ponto, a 1000 Kelvin, a massa específica da fase gasosa no reservatório é igual a 14 gramas por litro. Galera, quando ele fala em massa específica, ele está falando basicamente de densidade, né? Então a densidade da fase gasosa, quando a gente pensa na fase gasosa aqui, ó, dióxido de carbono, monóxido de carbono, tá? A gente tem que a massa específica dessa mistura gasosa ali, tá? Vai ser igual a 14 gramas por litro, beleza? Então agora vem a pergunta. Com base nessas informações, calcule a constante de equilíbrio Kp da reação a 1000 Kelvin. Estabeleça se a reação entre o CO2 e o C sólido é exotérmica ou endotérmica, justificando sua resposta. Tá? Então aqui, galera, a partir dos dados fornecidos, nós devemos ser capazes de calcular o Kp na temperatura de 1000 Kelvin e verificar se a reação é endotérmica ou exotérmica. Tá? Para isso, pessoal, é muito válido que a gente volte no início do texto, que diz bem assim, ó: reservatório de volume de 6 litros submetido a vácuo e introduz uma mistura física de 79,2 gramas de gelo seco, tá? Galera, a questão tá dando pra gente a massa de gelo seco. Sabendo a massa do gelo seco, a gente pode calcular o seu número de mols, né? Porque a gente sabe, ó, que o número de mols nada mais é do que a massa dividido pela massa molar. Se a gente tem 79,2 gramas aqui, galera, basta dividir pela massa molar do CO2. A massa molar do CO2 é 44 gramas por mol, tá? Então que a gente divide por 44 gramas por mol. E aí a gente vai calcular o número de mol que a gente vai ter aqui para o CO2. Beleza? Então, conclusão aqui, ó. A gente vai ter um N para o CO2, que é o número de mol dele, tá? E o número de mol do CO2 vai ser igual a... Deixa eu pegar logo aqui, galera, o valor pronto, tá? 1,8 mol. Beleza? Então aqui a gente vai ter 1,8 mol para o CO2, beleza? Só que isso, galera, também pode ser calculado para o carvão, né? Porque no fim das contas a questão deu pra gente aí uma massa de carvão de 30 gramas, beleza? Então vamos calcular aqui o número de mol do carvão, e o número de mol do carvão vai ser igual a 30 gramas dividido pela massa molar do carbono, né? Que vale 12 gramas por mol. Beleza? Então, fazendo aqui o cálculo, galera, 30 dividido por 12, a gente vai ter como resposta 2,5 mol, tá? Então, o número de mol que a gente tem aqui para o carvão é igual a 2,5. Beleza, ótimo.
Agora, a gente pode pensar, galera, que quando a gente analisa essa mistura aqui, né, a questão diz que esse equilíbrio vai ser estabelecido. Então a gente pode pensar nessas quantidades que a gente tem do CO2 e do carvão, que são quantidades iniciais, e pensar na quantidade de equilíbrio posteriormente, beleza? Então aqui, pessoal, vamos lembrar que quando a gente pensa em equilíbrio químico, nós temos todo um passo a passo, né? Que é início, o que reage e o que forma, né? E aí a gente tem o estado de equilíbrio, tá? Inicialmente, galera, quanto que a gente tem de CO2? Número de mol de CO2, 1,8, tá? Então aqui a gente tem 1,8 mol. Vou colocar a unidade, não? Beleza? A unidade a gente vai guardar para o final, tá? Quanto que a gente tem aqui do carvão? 2,5. Beleza. Não tem nada de CO, porque no início a reação ainda não aconteceu, beleza? Só que aí, pessoal, o tempo passa e a reação vai acontecendo, né? E à medida que a reação acontece, há consumo do reagente e há a formação do produto, beleza? Só que a gente não sabe quanto consome inicialmente, né? E se a gente não sabe, a gente pode chamar de X, por exemplo. Vamos chamar de N, né? Já que a gente está falando de número de mol. Então aqui, galera, vai consumir uma determinada quantidade que a gente está chamando de N. O consumo está sendo indicado por aquele sinal de menos ali, tá? Então aqui consome N, como a proporção aqui é 1 para 1, ó, aqui também vai consumir N, beleza? E a proporção aqui é de 1 para 2, então aqui produz, forma, por isso o sinal de mais aqui, tá? 2N. Beleza? Então, nessa ideia, galera, a gente pode agora pensar no estado de equilíbrio, né? Equilíbrio é basicamente para o reagente o que sobra para o produto que foi formado, beleza? Então, aqui, ó, o que sobra para o reagente? 1,8 menos N, tá? Aqui a gente vai ter 2,5 menos N e aqui a gente vai ter 2N. Beleza. Então, nesse caso, galera, definido isso, a gente pode pensar agora na densidade, porque aqui nós temos uma informação importantíssima. Ó. Você concorda comigo que aqui ó, a gente tem o número de mol no equilíbrio para o CO2, que é um gás. A gente tem aqui o número de mol no equilíbrio, tá? Para o CO, que também é um gás. Beleza? Então, nessa ideia, a gente pode se voltar para o texto, galera, e tirar uma outra informação importante, que é a questão da no texto. Beleza? A questão diz bem assim, ó, galera, nós temos aí que a densidade, a massa específica, né? A massa específica é igual a 14 gramas por litro. Beleza? E se a massa específica vale 14 gramas por litro, a gente pode pensar bem assim, ó, poxa, o volume do reservatório é de 6 litros. Se a gente tem a densidade sendo 14 gramas por litro, a gente pode definir qual é a massa que a gente tem para o gás, né? Para a fase gasosa. Beleza? Então, galera, a massa que a gente tem aqui para a fase gasosa vai ser igual a densidade vezes o volume. Beleza? 14 vezes 6. Beleza? Que a densidade dada foi de 14 gramas por litro, multiplicando pelo volume de 6 litros, a gente vai encontrar a massa. Então, 6 vezes 14, galera, 6 vezes 10 dá 60, 6 vezes 4 vai dar 24, né? Então vai dar 84 gramas aqui de massa gasosa. Beleza? Então, nesse caso, sabendo a massa gasosa, a gente pode fazer uma relação aqui, ó, entre esses números de mols e essa massa gasosa. E a gente consegue definir qual é o valor daquele N para a gente definir as quantidades que a gente tem de fato no equilíbrio. Tá? Então, nessa ideia, galera, o que a gente vai assumir aqui primeiramente? Concorda que isso aqui é número de mols? Para sair de mol e ir para massa, a gente multiplica pela massa molar. Tá? Então, aqui, galera, a gente multiplica pela massa molar do CO2. Aqui, ó, para sair de mol e ir para massa molar, desculpa, para massa, né? Multiplica pela massa molar. Tranquilo? Então, nessa ideia, o que a gente vai pensar aqui, ó? A gente tem que 1,8 menos N multiplicado por 44. O que eu estou fazendo aqui, galera, é transformar mol multiplicando pela massa molar para massa. Beleza? Por isso que eu vou colocar aqui direto, ó, gramas. Mais, a gente vai ter aqui, galera, 2N, né? 2N, que é o número de mol do CO, multiplicado pela massa molar do CO, que é 28 gramas por mol. Só que como isso aqui é mol, isso aqui é massa molar, o mol corta com o mol de baixo aqui, tá? Sobra grama. Beleza. E isso aqui tudo vai ser igual à massa gasosa, que é 84 gramas. Ou seja, galera, a gente vai conseguir resolver essa conta tranquilamente e definir o valor para o N, beleza?
Desenvolvendo essa conta, vamos colocar o resultado prontinho aqui para vocês, tá? A gente vai encontrar para o N, galera, 0,4, beleza? Então o N que a gente vai encontrar aqui, ó, é um N igual a 0,4 mol, beleza? Vou colocar 0,4 aqui, tá? Então nessa ideia, galera, a gente acabou de encontrar o valor para o N. Sabendo o valor de N, galera, a gente consegue definir a concentração em mol por litro no estado de equilíbrio, beleza? Ah, pô, como assim? Não peguei a ideia. Você concorda comigo que aqui, ó, a gente vai ter que no equilíbrio é 1,8 menos N? 1,8 menos o 0,4, que é o valor do N, vai dar 1,4. Aí tu vai pegar esse 1,4 e vai dividir pelo volume do recipiente. Isso vai te fornecer a concentração em mol por litro, concentração em quantidade de matéria, ou a molaridade. Beleza? E saber a molaridade é importante para você definir o Kc. E saber o Kc é importante para você montar a relação entre o Kp e o Kc para definir o Kp, que é o que a questão pede. Beleza? Então, nessa ideia, galera, agora eu volto aqui para baixo, ó. Vamos calcular a concentração do CO2. Qual é a concentração aqui em mol por litro para o CO2? 1,8 menos 0,4, 1,4, tá? Então aqui a gente vai ter 1,4 mol dividido pelo volume, galera, que é 6 litros, beleza? A concentração que a gente vai ter aqui para o CO2, vamos pegar o resultado aqui, tá? Vai ser uma concentração de 0,23. 3 vai dar uma dízima, tá? Então aqui a gente vai ter aproximadamente 0,233 mol por litro, tá? Só que aí você vai fazer a mesma coisa para o CO, beleza? E quando você faz essa mesma coisa aqui para o CO, galera, a gente vai ter para o CO 2N, né? N vale 0,4, então vai ter 2 vezes 0,4, que vai dar 0,8. Então aqui a gente vai ter 0,8 mol dividido pelo volume, que é 6 litros. Beleza? Resultado, a gente vai encontrar aqui, galera, uma concentração para o CO, que é uma concentração de aproximadamente, tá? 0,133 mol por litro. A gente poderia pensar direto no número de mols na constante de equilíbrio aqui, então que os volumes se cortariam, tá? Aí ficaria tranquilo isso também, beleza? Só que aí, pessoal, sabendo aqui agora dessas concentrações, a gente pode fazer o cálculo da constante de equilíbrio Kc. Só que a questão não quer Kc, né? A questão quer Kp. Só que para saber Kp, a gente deveria calcular as pressões parciais. E a gente não tem aí diretamente, galera, as pressões. Tá? Então o que a gente pode fazer? A gente pode montar a relação que existe entre Kp e Kc, sendo que o Kp é igual ao Kc multiplicado por RT elevado a ΔN, né? Sendo que esse ΔN aqui, galera, nada mais é do que a diferença que existe entre os números de mols dos participantes, reagentes e produtos. Beleza? Então aqui, galera, a gente consegue verificar claramente que o ΔN, lembra, tá? Sólido não entra aqui na expressão, sólido não vai entrar na nossa análise. Então o ΔN vai ser 2, que é o coeficiente aqui, ó, menos 1, que é o coeficiente aqui. Então o ΔN vale 1, beleza? Então aqui, pessoal, só para deixar isso bem ajustado, tá? Esse ΔN aqui já está sendo definido como 1. Beleza? E aí agora é só substituir os dados, beleza? A questão pede para a gente calcular aqui, ó, os dados foram colocados na temperatura de 1000 Kelvin, beleza? Porque a questão deu pra gente, galera, na temperatura de 1100, tranquilo? Então aqui a gente vai ter que o Kp vai ser igual ao Kc. Kc, galera, produto sobre reagente, tá? Então a gente vai ter concentração do CO ao quadrado, beleza? Concentração do CO ao quadrado. Aqui a gente vai ter 0,133 ao quadrado sobre a concentração do CO2, que vale 0,233, tá aí, ó, 0,233. E isso aqui tudo, galera, multiplicado por R, a gente usa R 0,082, tá, sem problemas. Então aqui a gente vai ter 0,082 vezes 1000, tá, que é a temperatura em Kelvin. Beleza, o ΔN vale 1, tranquilo, tá? Então nessa ideia, galera, a gente vai fazer o cálculo aqui do Kp, né? E a gente vai perceber que o Kp, colocando o resultado aqui para vocês, tá? O Kp vai ser igual a aproximadamente 6,25, galera. 6,25. Esse é o valor encontrado para o Kp.
tá? Só que aqui eu quero chamar a tua atenção para um detalhe, e o detalhe é o seguinte, tá? Galera, a gente tem aqui o KC, ó, e isso aqui que eu fiz com vocês nada mais é do que o KC, beleza? Já coloquei direto as concentrações dos produtos dividido pela dos reagentes, cada um elevado ao seu respectivo coeficiente estequiométrico, tá? E além disso, pessoal, é muito válido você perceber também, tá? Que esse Kp que a gente acabou de calcular aqui é um Kp, galera, para a temperatura de 1000 Kelvin, tá? Então, deixando bem claro, esse Kp calculado é um Kp calculado para a temperatura de 1000 Kelvin. Tranquilo? Beleza. Só que a questão deu, lá no iniciozinho dela, tá? Uma informação que foi a seguinte: para a temperatura de 1100 Kelvin, a gente tem o Kp sendo igual a 22. Beleza? Então essa foi uma informação que a própria questão deu para vocês pronta. E aí, ó, você pôde fazer a primeira parte da questão, tá? Você fez o cálculo do Kp, que foi um objetivo traçado, só que o outro objetivo da questão é dizer se a reação é endotérmica ou exotérmica, tá? E aí, galera, a reação aqui é endotérmica ou a reação é exotérmica? Vamos verificar assim, ó, de 1000 para 1100 aumentou a temperatura, beleza? Então aqui a gente teve um aumento da temperatura, tá? Só que quando a temperatura aumentou, olha o que aconteceu com a constante de equilíbrio. Ela também aumentou, beleza? Então aumentou a temperatura, aumentou o valor do Kp. Quando aumenta a temperatura e aumenta também a constante de equilíbrio, significa dizer que a reação é uma reação endotérmica, tá? Então a gente poderia olhar para essa reação aqui, galera, e dizer o seguinte: essa reação é uma reação que apresenta um ΔH maior do que 0. Ou, em outras palavras, a gente poderia dizer que essa reação aqui, ó, direta, é endo, e em contrapartida a reação inversa é exo. Beleza? Galera, é isso, tá? Tô deixando aqui o contato, qualquer dúvida que você tiver à tua disposição, tá? Se você quiser que resolva alguma questão, manda lá pra mim, tá? Que aí eu vou tentar solucionar isso pra vocês, beleza? Valeu demais, galera, tudo de bom, um abraço, até a próxima.